Então, já peço para o Vitinho colocar na tela o Vinícius Furlan, fundador do portal Tretes, que é especializado, é como se fosse para vocês aí fazendo um paralelo, o meu timão, que cobre não o Corinthians, mas o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Então, boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo aí ao Redação Meu Timão. Finalmente deu certo, né, para a gente poder conversar, sempre na resenha ali nos bastidores, agora participando ao vivo. Obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer. Vamos falar um pouquinho do Atlético, vamos falar do joguinho de quarta e, claro, falar do Nicão, já com uma tristeza pesada no coração de fazer essa live, mas estamos aqui, né? Estamos aqui para isso. Você diz essa tristeza aí se referindo à possibilidade do Nicão trocar o Atlético Paranaense pelo Corinthians, né? O Marco Belo publicou ali na sexta-feira da semana passada que o Corinthians está monitorando essa situação do Nicão no Atlético. E, pô, eu te pergunto justamente que situação é essa, né? Você que vive aí os bastidores do Atlético Paranaense, o dia a dia do clube, qual é a situação contratual dele? Realmente está nos últimos meses de Atlético? Ele tem uma jornada grande, né? 6 temporadas pelo Furacão. Cara, a gente vai falar assim, aí eu falo pessoalmente, né? Eu vou separar toda a questão emocional, porque assim, o Nicão é o meu maior ídolo assim, do Atlético, desde que eu comecei por gente a me torcer pelo Furacão, né? Então a gente tá falando de 6 temporadas, realmente é muita coisa. É um jogador que tem contrato até o final do ano, contrato até dezembro, então o Corinthians não, o Atlético, na verdade, não tem nenhuma forma de manter o Nicão a não ser a renovação contratual. E assim, ele já falou várias vezes, já teve uma questão até com o Thiago Nunes, uma, entre aspas, briga interna que o Atlético teve com ele aqui, que o Nicão queria uma valorização, não do Atlético, mas de ganhar o pé de meia dele fora do Atlético, né? Seja ele em qualquer time do Brasil, ou também esse mercado árabe, mercado chinês que ganha muito dinheiro, né? Então isso é uma questão para o Atlético sabe que a renovação vai ser realmente muito complicada. É muito complicado para o Atlético chegar e colocar 200, 300 mil na mão do Nicão, apesar de ser o que a torcida quer. Né? O Atlético pode chegar e falar assim, ó, o Atlético tem o dinheiro para pagar? Tem, mas o Atlético tem uma estrutura por fora, que é o consumo, o gasto consciente, que ele não vai pagar isso por nenhum jogador. Tá? Então, vocês podem lembrar disso na novela Rony, Atlético, Corinthians e Palmeiras. O Atlético teve o acerto com o Rony por 400 mil por mês, ia ser o maior salário da história do clube, e aí o presidente Marcelo Petralha pensou, quer saber? Nada feito, não pagaremos mais, e o Rony foi embora. Então, parte técnica, é o melhor jogador dos últimos 6 anos do Atlético. Parte de idolatria, também. E assim, se for para sair, eu, atleticano, cara, gostaria que ele fosse o mais longe possível, mas ia ser um excelente jogador para vocês, cara, assim, não tenho dúvida nenhuma, principalmente na construção de jogo, direita para o meio, ou centralizado, puxando a bola, o cara tem N posições que ele jogaria. Tá certo, pessoal, aí nos comentários. Gera acho que uma divisão, né? Tem gente que realmente que gostaria de ver o Nicão no Corinthians, tem gente que não, como vocês estão vendo aí o G Andrade comentando, mas de forma geral, acho que as pessoas estão perguntando justamente as características dele, né? E você acabou de falar algumas delas, principalmente as positivas. Você destacaria uma evolução que ele teve, porque é muito tempo dele no Atlético Paranaense, né? Então, imagino que ele tenha evoluído bastante. Qual é o principal ponto de evolução que você vê e talvez a principal carência ainda, só para a torcida do Corinthians já ir se ambientando até, no caso dele ser contratado mesmo? Se ele for contratado, lógico, existe o ponto de como vai ser a contratação, isso acho que a gente vai falar depois, mas a grande questão, a grande evolução dele foi a evolução física. Hoje, ele é o jogador que mais cria jogadas, né, o pré-assistente, né, hoje do futebol brasileiro. Isso em números, tá? Isso é minha opinião, mas isso em números. A gente vai tratar também, para mim, a grande evolução dele foi ele conseguir fisicamente se sobrepor aos outros jogadores. Cara, se vocês quiserem acompanhar um jogo dele, acompanhem o nível de domínio de bola, cara, abrir os 2 braços, não tem jogador que pegue ele na parte forte. E assim, eu acho muito engraçado, porque assim, a torcida assim, pode ficar com o Nicão por aí, e a gente fala, não, a gente quer manter o Nicão aqui. Então tem essas duas questões, né? Mas a pergunta que eu faço para vocês e se o Nicão não se chamasse Nicão, se chamasse lá Marcos Gonzalez, bababá, fosse uruguaio, cabeludo, cheio de tatuagem, vocês iam amar o cara, né? Mas ele se chama Nicão, ele tem 26 anos, ele tem uma cara que tem 40, ele não é aquele físico de super atleta, mas ele é um puta de um jogador. Não sei se vocês podem falar palavrão, nas minhas lives eu falo, mas ele é um puta de um jogador.
e podem ter certeza, assim, cara, se ele for pro Corinthians, a adesão é muito certa, o Corinthians quer ele há muito tempo, o Atlético segura ele há muito tempo, ele só não tem o patamar de estrela. Se o Corinthians estiver atrás de estrela, ele vai atrás aí, Pedro Rocha, vai pagar 3 vezes o salário Pedro Rocha, ao invés de ter o consumo consciente, uma gestão consciente, e trazer um jogador que realmente venha solucionar o lado direito do Corinthians. O lado direito do Corinthians é um jogador que era do Paraná Clube, cara. Gustavo Silva, o Mosquito. Meu amigo, não tem comparação Gustavo Silva com o Nicão, com todo respeito. Conheço o jogador, conheço os dois, inclusive, não tem comparação. Justo. Vou passar a palavra aí pro Vitão, que aqui é quem mais gosta de elogiar os estrangeiros do Corinthians, né? Tá sempre elogiando um estrangeiro diferente do Corinthians, já que você deu essa deixa aí, Furlan. Fala, Vitão. Bom, primeiro prazer, Furlan. Eu tava falando bastidores, mas prazerzaço ter você aqui. Pô, não, eu vou, assim, eu vou completamente ao oposto de tudo que você tava falando um pouco sobre o Nicão, cara. Eu entendo que é um jogador muito desvalorizado no futebol brasileiro, na minha opinião, tem seu potencial, tem seu talento, tem sua importância, principalmente para o Atlético Paranaense. Não sabia que ele era esse patamar de ídolo incontestável, não tinha essa dimensão do Nicão, mas foi o que eu falei na live passada, assim, a gente falou disso na semana passada, enfim. Eu acho que o Corinthians, ele não pode errar em contratações, né? O Corinthians, ele não pode gastar, como o próprio Duílio, o Wagner Mancini falou, vai ter contratações pontuais. E o Nicão, na minha opinião, não seria uma contratação pontual, né? Justamente porque eu ia até te perguntar como que ele joga, você falou que ele é bem versátil aí, mas se eu não estou enganado, ele joga muito mais pelo lado direito, né? E aí ele brigaria com posição justamente com o Mosquito, aí tem o Ramiro e tem o Gabriel Pereira no time do Corinthians. Ok, o Nicão poderia ser titular, pode, mas eu acho que não é um jogador que mudaria o nível do Corinthians. E aí na esquerda, sim, se ele jogar na esquerda, de repente, tem o Otero, que aí, no caso, eu ficaria com o Nicão e não renovaria com o Otero. E minha pergunta seria basicamente isso, até para a torcida do Corinthians saber mesmo quem que é o Nicão, como que ele joga centralizado pelos lados do campo, falso 9, como que ele faz, você já falou um pouquinho mais especificamente dentro de campo aí, Fru. Vamos lá, cara, é simples, a questão é que, assim, o Nicão realmente ele jogou muito tempo ali pela direita, eu vi que vocês colocaram aqui alguns números dele, sim, ele é um jogador muito mais de construção de jogo, os números dele são, em termos construtivos, os melhores possíveis, e assim, o legal do debate é a gente ter opinião de cá para lá. Cara, o jogador que você falou assim, não tem condição, cara, tipo, é outro patamar, e seria uma contratação puta de pontual para vocês, cara, e não é vender o peixe que eu quero que ele fique, mano, esse é o detalhe. A questão é que eu quero que ele fique. Pense assim, Gustavo Silva é um jogador que a primeira característica que você vai colocar dele é a velocidade, correto? Se for perguntar, é a velocidade, aquele primeiro drible. Eu vi ele jogar no Coxa aqui na base, se criou aqui, e vi ele jogar no Paraná Clube. O melhor momento dele foi pelo Paraná Clube. Quando ele jogou aqui, porra, legal, fez uma série bem interessante, fez um Paranaense, se não me engano, também interessante também. O Corinthians também tem alguns outros jogadores bem pontuais. Eu não sei depois que você vai colocar. Eu não acho que o Nicão muda de patamar, eu acho que ele é pontual. Pontual e mudar de patamar são duas coisas diferentes. Vou até me expressado errado. Eu acho que ele é muito pontual. Eu não sei se o Corinthians precisa mudar de patamar. Pelo que eu vejo, a versão de fora, né, olhando como torcedor do Atlético, o Corinthians, eu vejo muito mais um time assim, com total necessidade de ter jogadores pontuais para a posição do que um super craque lá que venha e comece a jogar, sabe? Essa é a minha visão de fora. Então eu acho que um jogador mais consistente, cara, com experiência comprovada de Série A. A gente não tá falando de um jogador que chegou agora na Série A e começou a jogar bem. A gente vai puxar o Pedro Rocha, ele teve um ano de Série A bom. Todos os outros anos ele foi mal. Então, e anos de lesões. Todos os outros também. Gustavo Silva, primeiro ano na Série A, tá tendo um ano de bom para consistente. Então a gente tá falando de um jogador consistente durante 6 anos, 6 temporadas. Um jogador que pegou o Atlético num torneio da morte paranaense e tá devolvendo campeão da Copa do Brasil, Suruga, Sul-Americana, Tri Paranaense, blá, 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 blá. Um monte de coisa. Então ele é pontual pro Corinthians. E eu concordo contigo que não é a mudança de patamar. Aí eu sou 100% de acordo, velho. E só uma adendo antes de passar pro Tomás. A galera, o Faraldo colocou a arte aí, a galera já até comentou. Ele é um jogador que faz poucos gols mesmo, o Vinícius? Sim. Ou não é a característica dele goleador, né? Ele não é goleador. Cara, eu tenho muito número aqui, não só na Threads, mas também em geral, entre amigos e tal. O melhor número que você pode ver é que com ele, o Atlético tem aproveitamento de G4.
né? É um time de G4. Sem ele, é um time que ficaria em penúltimo. Então, nos últimos 6 gols, ele construiu 5. Tipo, não tem assim, sabe? Se tirar ele, acaba o time. O Atlético vai ter que se reconstruir. Tudo bem, a gente levou um ban da FIFA agora que vai vir com uma bênção para nós, porque a galera quer a utilização da categoria de base. Porque realmente uma categoria bem boa, bem bacana, que tem bons valores. Mas assim, o que mais vai sentir é não ter um jogador do nível de construção, um jogador de nível mental e técnico igual ao do Nicão. Isso é complicado. E olha que o Corinthians tem jogador de base, cara. Para nós, aqui no estado, eu fico louco, cara. Eu fico, pô, cara, o Corinthians tem Mantuan, tem jogador bom pra caramba na base, e tem que usar, cara. Não precisa trazer, tipo, esses Pedro Rocha ganhando 8 vezes mais com o Mantuan, sabe? Não precisa, cara. Não precisa. Ó, o Marlon Batista escreveu, ó, Giovani tá sem clube, deixou o CAP. Traz o cara que é melhor. Cara, é assim, o cara não tem condição, velho. O cara não joga. Ele veio para ser um reserva do Nicão, ele não conseguiu ser o reserva do Nicão. Então, isso são comentários de muitos jogadores que vêm para cá, que falam assim, cara, pô, o melhor jogador jogou no Atlético. Falou, cara, pô, Nicão, fudido. O cara pica. O cara comprometimento, fera. Então, né, tem questões diferentes. Muita gente comenta, mas eu prefiro o William Bigode, eu prefiro tal. Porra, eu também prefiro o William Bigode, cara. O William Bigode é um jogador muito decisivo. Ele jogou no Atlético aqui. Ele jogou aqui, muita gente esquece, mas ele jogou aqui. Antes de ir pro Figueirense, etc. Jogou aqui, a gente viu. E aqui, ele era assim, não podia pisar na bola que a galera vaiava. A torcida do Atlético tem um prazer por queimar jogador, que é uma maravilha, cara. Mas quando a torcida elogia, é que tem alguma coisa aí, cara. Não é exclusividade do Atlético, viu?